Marcela Perim, como controlar validade de EPI? É verdade, né, que a gente comentou sobre o uso de EPI, até mesmo segurança de trabalho de outros tipos de empresa, a gente ouve falar sempre de EPI, de uso de EPI, importância e tal, mas nunca fala sobre validade, né? Nessa parte do agro, como que funciona essa parte de validade? Não, nem tanto só no agro, qualquer Aham, empresa, é qualquer tá? empresa, né? Qualquer empresa, tá? A EPI é uma medida de proteção que ela pode ser adotada em qualquer empresa, desde que tenha o risco ali e haja a necessidade. Aliás, o EPI, como eu disse, ele é a última opção de proteção. Primeiro, a gente pode eliminar o risco, tá? Ou fornecer uma proteção coletiva que vá é, neutralizar esse risco de forma, assim, para todos os funcionários presentes naquele local. Mas, Marcela, a questão da validade do EPI, ela tem que ser controlada de duas maneiras, tá? Primeiro, existe a validade de fábrica, certo? Que é a validade comum, Certo. tá? Que a gente tem que estar atento ali, não fornecer EPI vencido, tá? Mas o mais importante, que muita gente comete esse erro e, inclusive, escreve errado na ficha de EPI. É aonde, bom, já que estamos falando de roça, vamos lá, a vaca vai pro brejo, tá? Exato. Existe uma coisa chamada certificado de aprovação, tá? O certificado de aprovação, ele é um número, certo? A qual esse EPI é cadastrado. E nesse certificado vai ter uma descrição desse EPI. Então, nessa descrição, vai constar para tudo que ele serve. Tá? Então, dois pontos. Não adianta eu fornecer, por exemplo, uma botina Uhum. que não é adequada para aquela atividade, ou se eu fornecer um EPI com o número do certificado de aprovação vencido, porque ele vence. O EPI que hoje é suficiente, amanhã pode ser que ele não seja, tá? Porque ele vence, são feitos estudos e tudo mais, e por aí vai, tá? Então, o controle, ele deve ser feito dessa maneira. Tanto pela validade do fabricante propriamente dita, quanto também pelo número certificado de aprovação. Na minha consultoria, na minha assessoria, eu utilizo esses dois fatores e um terceiro para garantir. Porque existem estudos de durabilidade de EPI em função da atividade. Tá? Então, se eu tenho esses livros, eu estudo. Sempre que eu vou fazer uma recomendação, eu analiso esses três fatores para estar verificando se eu realmente estou conseguindo fornecer o EPI adequado para proteger o funcionário e também atender essa questão jurídica, que ela é muito importante. Isso não pode ser esquecido, isso não pode ser deixado de lado. Uhum. Tá? Tem que proteger? Tem, mas tem que proteger da maneira correta, tá? E comprovar isso em documento. Tá? Então é dessa maneira. Legal. Bacana. Só uma dúvida. É, por exemplo, vamos supor que tem uma botina ali que a validade dela seria 12 meses, só um exemplo. Do De fabricante fábrica. ou do De CA? fábrica. De fábrica. É. Mas, de acordo com por exemplo, com a atividade, que ali na rotina acaba que ela só dura 6, 7 meses. Depois disso, aconteceu um acidente. O empresário, ele ainda assim é responsabilizado? Sim, tá? Porque é o seguinte, não é porque a validade ainda tem 2 meses de garantia, vamos dizer assim, que esse EPI vai proteger por todo esse tempo. Então, nós temos uma das questões abordadas tanto na NR6, que é equipamento de proteção individual, quanto na NR31 também, é a questão de fornecer o adequado e trocar esse EPI assim que necessário. Então, é dever do funcionário também comunicar, tá, que esse EPI não está atendendo. Tá bom? Porque, Uhum. por exemplo, num serviço muito grande aí, tem empresas aí de 100 funcionários, mais, né? Você fiscalizar isso tudo, realmente é muito complicado, mas a empresa tem essa obrigação, tá? Então, não custa para o técnico de segurança que está ali acompanhar também se o EPI está atendendo, se não estragou, se, por exemplo, tá falando de botina, se a sola não soltou, se aconteceu alguma coisa do tipo, certo? Se, desculpa, durante a atividade esse EPI não estragou, por exemplo, um corte, alguma coisa assim, às vezes, enfim, é sapato. Nós estamos falando de Uhum. sapato, estraga, tá? Então tem essa questão. Não adianta você dar um EPI que ele é válido por 12 meses, mas se com 6 meses ele estragou, você tem obrigação, a empresa tem a obrigação de trocar. Tá? É Certo. interessante, sim. Bom, outra coisa que eu ia te perguntar, você mencionou sobre essa questão dos EPIs, né? Mas na sua prática, na sua vivência primeiro como perito e hoje em dia agora, mais recentemente, como consultor específico dessa área de segurança e trabalho no agro, como você elencaria quais são os erros mais comuns que os produtores
cometem nessa parte aí, que acaba depois sendo penalizada? Mais comuns? É. O primeira falta de uma assessoria especializada, Uhum. tá? Porque não adianta ter um laudo mal feito que não vai retratar a realidade. Certo. Segundo, a falta de treinamento. Não é toda empresa que dá treinamento. E como eu disse, treinamento não é bate-papo. Treinamento tem que ter carga horária definida, tem que ter um certificado com o devido conteúdo programático, ser feito por técnico qualificado e habilitado. Então, tem muitas questões aí a avaliar. Principalmente esses dois eu vou te citar aí. Tá? Uhum. Detalhe também, o acompanhamento da atividade. Tá bom? Sim. Porque, vamos supor, ocorre muito, até uma coisa que eu levo muito em consideração para escolher EPI, é se esse EPI incomoda ou não. Eu testo em mim mesmo, cara. Coloco, se for uma luva, alguma coisa, eu coloco em mim e vou fazer a atividade do cara. Tá? Uhum. Para ver se é funcional realmente ou não. Se não for funcional, precisa arrumar outro. Porque o cara tem que trabalhar de maneira confortável também. Uhum. Tá? Com certeza. Só que o que às vezes acontece? Às vezes você fornece um EPI, e esse EPI, por algum motivo, tá incomodando, alguma coisa assim. E o funcionário retira ele, certo? Retira, começa a fazer a atividade, às vezes sem EPI, e o ideal é fiscalizar. Tá na norma que a empresa tem obrigação de fiscalizar isso, tá? Aí como é que eu vou comprovar isso? Simples. Identificou um funcionário trabalhando sem EPI, uma advertência por escrito, tá? Porque a Uhum. empresa tem obrigação tanto de fornecer quanto de fiscalizar o uso, tá? Então ela tem que comprovar isso também, se caso ocorrer, né? Se bem que assim, nos meus treinamentos que eu passo, eu gosto muito de passar vídeos, e vídeos assim, com sangue mesmo, com acidentes bem pesados, para Uhum. conscientizar o cara da importância daquilo, tá bom? Porque acontece, às vezes, em meio a vários funcionários, o colaborador está sem EPI, fazendo atividade, aí, mesmo que tenha sido fornecido, tá? Tem a ficha de EPI lá assinada, foi feito treinamento, tudo mais, mas o cara tirou, trabalhou sem esse Ninguém EPI, viu? ninguém viu, mesmo assim, a empresa vai ser penalizada, tá? Uhum. Porque tá na NR que ela tem a obrigação de fiscalizar, tá bom? E o meio de comprovar isso são com advertências sendo aplicado, inclusive a recusa do uso do EPI é um ato faltoso por parte do funcionário. Então, se você tiver isso comprovado, esse funcionário, se a empresa tiver isso comprovado, esse funcionário ele pode ser demitido por justa causa, tá bom? Isso é Uhum. um ato faltoso muito grave. Tá? Eu Entendi. fico imaginando assim, né? O tamanho do cuidado que tem que ser feito em relação à EPI, porque a gente tá falando de agro, né? Então, geralmente são profissões muito severas, né? Condições severas de uso, né? Então eu fico Às vezes, imaginando, né? Pô, se o cara não toma cuidado, se o fazendeiro não olha isso, o que ele realmente está fazendo, o que realmente o funcionário dele está fazendo, ele vai acabar perdendo a mão, vai estragar o EPI, ou o cara não vai usar e ele vai acabar levando na cabeça porque não fez, vamos dizer assim, o básico que era fiscalizar a atividade que está tendo na fazenda dele, né? acontece. E assim, a partir da hora que ocorreu um acidente e a pessoa está sofrendo por isso, e o sofrimento vai muito além. Você me lembrou de um slide do meu treinamento, né? Vamos lá. Definição de acidente. Acidente eu defino como qualquer acontecimento que possa provocar sofrimento, dor, dano ou, em casos mais graves, até morte. Tá? E o sofrimento, ele não é só da pessoa que sofreu o acidente. O sofrimento ele é geral. A família dele vai sofrer, tá? Por ver a pessoa dessa maneira. A empresa vai sofrer porque aconteceu isso e aí é uma dor de cabeça enorme. Tá bom? Então é tudo que tem que ser evitado. O acidente é tudo que tem que ser evitado. Uhum. Tá bom? Eu gostei que você mencionou aí a questão da assessoria ou consultoria como um dos erros mais comuns, né? Que a falta de contratar uma. Porque, assim, quando a gente fala de produção rural, normalmente o proprietário, o produtor, ele já tem muito com o que se preocupar, já tem muito com o que aprender e saber ali na cultura que ele cultiva ou no manejo de animais. Então é muita coisa para o cara tomar conta ali, né? E poder estar atento e realizando, né? Então é natural que o cara não tenha o tempo e não tenha talvez nem o interesse
de procurar se inteirar dessas questões jurídicas burocráticas, digamos assim, né? Bem, Que são importantes, porque se ele também abrir mão disso, deixar pra lá, ele pode ter o seu negócio também prejudicado. O prejuízo é maior, né? Exato. Então, essa parte da assessoria e da consultoria atende essa demanda aí, né? Então é interessante isso aí, né? Até mesmo assim, imagine você aí, caso você tenha um comércio, ou você sonha em ter uma pequena empresa, né? Quer empreender alguma coisa, normalmente você vai se debruçar mais, vai se esforçar mais no seu ramo de atividade ali, naquilo que você quer fazer para vender, seja um serviço ou um produto, né? Já essas questões acessórias, mais burocráticas, sanitárias, etc., é importante saber, mas se o seu foco está maior no que vai te trazer o pão de cada dia ali, né? Mas ao mesmo tempo você não pode abrir mão da parte burocrática, né? É, por isso que é bom a você vida, né? terceirizar, né? Chamar alguém que entende pra poder cuidar do assunto. A vida é assim, né? Do empresário, né? É por isso que é tão importante, né, o SESMIT, tá? O que é o SESMIT? SESMIT é o Serviço Especializado de Segurança do Trabalho, certo? Aham. Explicando assim. Até as empresas, dependendo do porte da empresa, é obrigatório a ter esse profissional, né? Às vezes engenheiro de segurança, mais técnico de segurança, certo? Às vezes, dependendo da situação, até um médico é verdade. necessário, Dependendo do enfermeiro e que tudo faz. mais. Né? Então, justamente para poder, porque esse profissional vai fiscalizar, ele vai ver tudo que está acontecendo ali. Porque, pô, o empregador, ele tá preocupado com produzir. Uhum. A empresa dele vive de números. Sim. A preocupação dele todo dia é essa. Sim. Então, ele tendo o serviço especializado, ele consegue tirar isso das costas dele. Exato. Tá? E aí ele tem que cobrar o serviço que ele contratou. Uhum. Né? Então fica mais fácil. Temos mais alguns comentários aí na live. Tô gostando de ver, hein? O pessoal tá O participando pessoal tá bastante. passando bastante. Que bom. A Elaine complementou aí, né? Ela tinha dado boa noite só. Ela disse assim: parabéns, adorando, acompanhando aqui de Colômbia. Mas não é o país, não, gente. Colômbia é São Paulo. Perto de Divisa com Barretos. Minas. Já teve um estado mais longe aí, quem sabe um país, né? Então, muito esclarecedor. Eu tenho vários amigos meus aqui de Ribeirão que eram de Colômbia e de Frutal e vieram pra cá. Legal. Um abraço aí pra todos que estão acompanhando de lá. O Michael mandou um paz e amor, né? Dá uma mãozinha aí, um abraço pro Michael. Ele tá lá em Minas, tá trabalhando lá, né? Participando de uma feira de agro lá. Um abraço pro Michael. O Marcos Tumenas perguntou assim: tem algum hábito na rotina do agro que parece inofensivo, mas na verdade é perigoso? Gostei dessa pergunta, hein? Interessante. E aí, o que você diria, Zé? Olha, hábito nenhum, assim, que possa oferecer algum risco, eu vou te dizer que é inofensivo. Não, Tá? que pareça, a princípio, né? Não vou dizer que pareça, porque aí não vai ter. Mas tem um hábito que muita gente, assim, não se preocupa. Que, inclusive, eu Subestima. tenho que pegar conta. Tem algumas fazendas aí que eu atendo, que eu dou a assessoria empresarial na parte de segurança, que eu bato muito em cima, é a questão do uso de perneira. Os caras não acreditam que um dia uma cobra vai pegar eles. É cheio. Eu já vi. Não só cobra, mas tem casos, aranha, assim, tem um monte de animal peçonhento. E animal peçonhento tá descrito com essas palavras: animais peçonhentos, na NR31. Tá? Aham. Então, o uso de perneira, muitas vezes, ele acho que incomoda, soa, né? É uma coisa que a gente tem que pegar muito no pé do colaborador. Porque se deixar, ele não usa. Uhum. Então acontece muito. Então, animais peçonhentos é uma coisa que o funcionário ele não dá tanta atenção, vamos dizer assim. Uhum. Tá? E aí, quando acontece, é complicado. Aqui na região mesmo, as fazendas que eu atendo aqui, região de Ribeirão Preto, aqui mesmo. Aqui só tem as top. Jararaca, Cascavel e Urutu Cruzeiro. É só as top que tem aqui. Aí você chega lá, o cara não tá usando perneira. Tá? Aí você tem que mostrar um vídeo, né? Carrega um celular, o que vira uma picada de cobra. Aham. Inclusive, não é só a dor, mas um veneno de cobra da jararaca, por exemplo, ele pode te dar problema nos rins. Tá? Uhum. Então, ele vai atuar no organismo aí, é muito problema que É verdade. Eu trabalho também com transporte de cana, né? E eu já vi vários casos assim. Teve uma vez que o motorista ele desceu no veículo, né? Na hora que ele desceu, que ele olhou pro lado assim da porta, tinha uma jararaca debaixo do caminhão. Porque assim, eles chegam, eles deixam o caminhão estacionado lá na frente de colheita, enquanto o caminhãozinho vem enchendo o bitrem, né? Uhum. Sim. Então ele tava lá parado, na hora que ele foi descer pra olhar o enlonamento, ele olhou assim pro lado e tinha uma jararaca debaixo do caminhão, assim. Aí se ele não tá com a perneira, ela já era. Ela pega. Ela pega mesmo.
Tem mais um comentário aí. Eduardo Lima. Parabéns, José Carlos. Você é um grande profissional. Merece todo o nosso respeito. Obrigado, Eduardo. Fui Deixa eu- estagiário dele. Ah, é? Foi. Meu primeiro estágio foi com o Eduardo Lima. Que legal. Eu aprendi Ele é demais daqui com da ele. região também? Abraço, Eduardo. É de Morro Agudo. Morro Agudo. Morro Agudo. Grande agrônomo, grande. Temos mais uma pergunta aqui da Beatriz Santos. Ela pergunta, é parecido com a pergunta que eu fiz, né? Quais são os erros mais comuns cometidos por empregadores do agronegócio que acabam resultando em processos trabalhistas relacionados à segurança do trabalho? Ela está acompanhando de Franca. Então ela especificou, né? Que resulte em processo trabalhista. Quais assim, são os mais comuns Tá. que você acha? Olha, a não documentação de documentos específicos, Certificações e tal. certificação e tudo mais, todos esses documentos que eu já expliquei, ordem de serviço, ficha de EPI, os treinamentos em si, tudo isso, tá? Mas principalmente, o que eu vejo assim, que só que isso a gente não aprende na escola, tá? Na verdade, isso eu acho que eu aprendi mais foi com meu pai mesmo. Uhum. Meu pai sempre falou pra mim, filho, quando você for mexer com funcionários, que você tem que pensar que você está mexendo com um ser humano. Ele está totalmente certo. Ali você tem um ser humano que tem sentimentos. Então, uma das minhas especializações que eu fiz também é a questão de entender o sentimento humano. Ou pelo menos parte dele, né? Porque é complexo pra caramba, né? Mas muita gente não leva isso em consideração. E é onde os fatos ocorrem, tá? E muitas vezes, por causa disso, certo? Resulta em ações trabalhistas, tá? Por desentendimentos e tudo mais. Mas, assim, falando juridicamente, principalmente falta de documentação, falta de procedimentos verdadeiramente eficazes, tá? Basicamente, essas questões. Uhum. Tem mais um comentário da Roseli. Boa noite a todos.